Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos começando o primeiro domingo de 2025. Primeiro domingo, você está cultuando a Deus, isso é uma bênção, é maravilhoso, isso é muito importante. Nós já passamos o ano orando e foi uma bênção. E desde o ano passado, Deus propôs no meu coração de nós fazermos 40 dias de leitura bíblica, proferindo a palavra aqui no templo do Senhor. E nós temos lido. E nós já estamos em Ezequiel, capítulo 20, e até terminar os 40 dias, nós vamos estar terminando a leitura da Bíblia aqui no templo, para a honra e glória do Senhor. Quero dizer aos irmãos que é uma experiência muito grande a gente ler a palavra do Senhor. Eu tenho vindo todos os dias ler, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, mas ela tem que ser lida aqui dentro do templo, porque Deus propôs no coração de nós proferirmos a palavra dentro desse templo. Já fizemos quando era no outro tempo. Então, Deus tem abençoado e Deus tem falado muito ao meu coração. Não sei se vocês perceberam, mas a previsão de muitos homens de Deus e também a previsão de alguns governantes é para que esse ano não seja um ano fácil. Não vai ser um ano tão bom quanto se espera, devido à economia mundial, devido à situação do mundo. Alguns cientistas estão falando que agora no começo do ano vai haver o alinhamento dos planetas. Eu nunca havia visto eles comentarem sobre essa questão do alinhamento dos planetas. Mas algo vai acontecer. Eu creio que algo vai acontecer e que isso que vai acontecer ninguém sabe o que vai ser. Estamos vivendo tempos em que nós vamos ver muitas coisas acontecer. E Deus tem para o seu povo, neste tempo, algo diferente, algo bom. Eu gostaria que nós lêssemos lá em o Evangelho de João, capítulo 14, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Amém? O Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Até aqui, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus. Glorioso e amado Pai, queremos te agradecer, Pai querido, por essa palavra, por este momento maravilhoso. Sabemos, Pai querido, que o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado a bênção de ter um ano maravilhoso. Agora fala aos nossos corações nesta manhã. Quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pelos anjos que o Senhor está enviando e está acampado neste lugar, para nos auxiliar na tua mensagem e nos auxiliar, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai amado, dá ordem a eles, e eles vêm para nos auxiliar. Então eu quero te agradecer, meu Deus, no nome de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos ler João capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não o mercenário não não protegem as ovelhas, não é o pastor. De modo que, quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o tempo que Jesus preparou para nós. Estamos vivendo agora uma realidade em que surgiram nos dias de hoje, no mundo inteiro, vários mercenários e têm explorado a palavra do Senhor e têm feito algumas coisas. Mas Deus, Ele fala que Ele não. O Senhor Jesus, Ele veio e como o bom pastor, Ele deu a sua vida por nós, em resgate da nossa. Nós hoje vamos comemorar a ceia do Senhor, né? Hoje nós vamos ceiar porque Ele deu a vida por nós e através do sangue dele nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos. No costume, quando o homem pecou, Deus deu uma ordem falando assim, olha, para que na hora que você peca não morra instantaneamente, para perdoar o seu pecado, redimir aquele fato errado, você então precisava sacrificar um cordeiro. Você precisava pegar um cordeiro, levar para o sacerdote, e o sumo sacerdote ia sacrificar aquele cordeiro para redimir o seu erro, o seu pecado. E assim o povo então vinha até a igreja, na época o templo do Senhor, e fazia essas ofertas. Mas só que Deus não se agradava mais, porque isso daí, o que acontecia? Aquele sangue daquele cordeiro era para pagar aquele pecado, e depois o homem logo não era redimido por completo, ele vinha pecar de novo. Deus falou, não, eu preciso redimir a humanidade toda e parar com a morte dos cordeiros. Então Deus enviou Jesus como sendo um cordeiro. E o cordeiro que realmente deu a vida por nós. Jesus, quando ele veio para resgatar e para nos livrar do engano do mal. O homem foi enganado e é enganado até hoje. Porém, tem um momento que Deus falou, chega do engano, eu vou libertar o ser humano. E através de Jesus ele nos libertou. E é por isso que hoje nós vamos ceiar. Jesus, ele tem nos libertado, ele tem tirado a nossa vida daquele engano, e por isso ele colocou então em nós o Espírito Santo. E como nós estávamos em pecado, aqueles cordeiros, aqueles não estavam mais agradando a Deus. E Deus, quando envia Jesus, Deus envia Jesus para mudar a nossa realidade. O ser humano, meus irmãos, ele sofre porque desobedece a Deus. E Jesus, então, ele fala, agora vim para que vocês mudem o comportamento e tenham uma vida diferenciada. Qual é a vida diferenciada? É a vida com Cristo. Nós temos uma vida, meus irmãos, entregue na presença de Deus, e essa vida que nós entregamos a Deus, ela é mudada. Nós sabemos que o mundo, desde que Adão pecou, é um mundo que não tem tido paz. Começou as guerras, começou ali o primeiro homicídio após o pecado de Adão. Adão saiu do jardim e dali em diante começou então a haver uma luta no meio da família, começou então a haver uma luta espiritual, uma luta aonde entrou a morte. E isso continua até os dias de hoje. Só cessa quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Só cessa quando nós entregamos a nossa vida no altar. E então, Jesus tem o poder de agora mudar a realidade da vida. E essa realidade da nossa vida, ela é mudada quando nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus fala assim, olha, eu vim
para vocês mudarem a vida de vocês. Eu vim agora para vocês terem uma vida abundante, porque no mundo que vivemos, existe um mercenário e ele é o ladrão. E ele veio só para roubar os teus sonhos, para destruir a tua vida e para matar você. E nós estamos numa época onde tudo se encaixa para que haja essa tristeza. Mas Jesus fala, mas para quem está comigo, há diferença. Jesus, meus irmãos, ele veio agora, ele veio falando assim, agora vocês têm uma vida abundante, a vida de vocês vai ser diferente das dos demais, porque vocês são agora a luz para este mundo, vocês vão ser o sal para esta terra. Nós vivemos num mundo onde tem muito sofrimento, onde tem muita tristeza. Nós vivemos num mundo onde a depressão tem atingido até as crianças e os jovens, onde muitas pessoas têm sofrido. Mas Jesus falou, mas vocês não. Vocês vieram para ser a luz dessas pessoas. Nós estamos aqui, meus irmãos, para ser a luz para aquelas pessoas que não têm direção. Nós estamos aqui para ser o sal, para dar sabor à vida daquelas que estão desanimadas, que não têm mais sabor, não têm mais alegria, não querem mais ter esperança na vida, não querem mais viver. Eu conheço pessoas famosas, pessoas bem, eu conheço pessoas que têm de tudo que o homem possa desejar, mas ela está infeliz, ela está triste, ela está deprimida. Quantos daqui vocês não já viram ou já ouviram noticiário de pessoas famosas, bonitas, pessoas cheias de vidas, que diante de uma depressão se mataram? Diante de uma depressão, tiraram a sua própria vida. Sabe o que é isso? Isso são pessoas que não estão diante de Jesus. São pessoas que ainda não entenderam que Jesus é a luz do mundo. E Jesus, então, agora nos chama. Jesus te escolheu nesta manhã. Jesus te trouxe nessa manhã para você entender que você foi chamado para ser diferente. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para sermos uma luz para este mundo. Ah, mas esse mundo está em trevas? Tá, não, o mundo está em umas trevas terríveis. As trevas estão tão grandes que tem pessoas já com medo do que vai acontecer. Tem pessoas que estão com medo, meus irmãos, de chegar um momento e não ter o que comprar. Tem pessoas que estão com medo de chegar uma nova praga, como aconteceu com a Covid, e eles não terem para onde ir. Tem pessoas que estão com receio, até, meus irmãos, de que esse ano possa surgir uma nova praga e fazer com que eles venham sofrer mais do que em 2019. Mas eu quero falar para os amados irmãos, que Jesus está falando para você nessa manhã. A tua vida é diferente. Você foi chamado por Deus. Essas pessoas que não entenderam que Jesus é o controlador, é o dominador, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus já venceu as aflições, Jesus esteve, meus irmãos, pagando tudo aquilo que precisava ser pago para nós termos uma vida abençoada. E sabe o que Jesus fez? Jesus dá esse sol lindo que brilha. Jesus, meus irmãos, ele faz com que a chuva rega, porque ele é Deus, ele é o seu Pai. Você lembra quando eles estavam no barco, Jesus acalma a tempestade, porque Jesus domina a natureza. Jesus anda sobre as águas e não se sujeitou à gravidade da terra, mesmo estando com o corpo humano. Se você for andar na água, você afunda. Jesus não se afundou naquele momento que ele quis caminhar sobre as águas, porque ele domina a natureza, ele criou todas as coisas. E quem está na presença dele, ele fala assim, olha, eu vou cuidar de vocês. Eu sou um bom pastor. Olha, o bom pastor, meus irmãos, ele vigia, ele cuida do rebanho que ele tem. Todo mundo fala assim, tem um ditado no mundo popular que fala assim, o que engorda o boi é o olho do dono. Já ouviu esse popular? Alguém já ouviu esse provérbio? Quem engorda o boi é o olho do dono. Porque o dono está de olho nele, vendo se está faltando alimento ou não. Já quando não é dono, você não se importa. Vocês entenderam? O exemplo nós temos visto aqui na roça. Jesus, ele quando pregava, ele pregava para o campo e para o povo da cidade. Mas ele usava mais o costume do campo. Por quê? Porque nas redondezas da Galileia havia muitos camponeses, haviam pescadores, haviam homens que dependiam disso. E Jesus, meus irmãos, para vocês entenderem, o que Jesus fez? Jesus, ele falou assim, olha,
Como o pastor cuida das ovelhas, eu cuido de vocês. O pastor, você sabe o que o pastor faz? Ele fica tocaiando, cuidando. Quando tem uma ferida, ele vai e cura. Quando tem um machucado, ele vai e põe o remédio. Eu tenho visto aqui, quando você vê, né, um bichinho, você começa a ver que tem alguma coisa errada, você já quer cuidar. E os bichos daqui são bem cuidados, meus irmãos. Para vocês entenderem, se nós temos carinho pelos animais, imagina o nosso Pai, o nosso Deus por nós. Né? Os animais daqui são tão carinhosos, tão cuidadosos, irmãos, que estão sem vergonha nenhuma. Entram dentro das nossas varandas, né? Entram dentro de casa, se deixar, entram. É ou não é? Mas por que eles entram? Porque eles sentem amor de quem está cuidando deles. Os passarinhos vêm comer na garagem, aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eles sentem carinho. Sabe? Se nós temos esse cuidado pelos nossos animais, imagina Deus para conosco. Então Jesus fala assim, olha, eu sou o bom pastor. Eu cuido de vocês. Eu cuido, mesmo se tiver difícil, eu vou cuidar de vocês. E olha, o ladrão vem sim, roubar, matar e destruir. Mas eu não, eu vim para trazer uma vida para vocês diferente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse ano vai ser difícil sim. Deus levantou vários homens e falou, vai ser um ano muito difícil. Para quem não está na presença dele. Para quem está na presença dele vai ser o melhor ano. Vai ser o ano que mais nós vamos cultuar a ele. Vai ser o ano que mais nós vamos sentir a presença dele. Vai ser o ano que mais nós vamos buscar a presença dele. Sabe por quê? Porque vai ser um ano, meus irmãos, onde nós vamos estar tendo um relacionamento mais íntimo com Deus. E Jesus, como bom pastor, ele está falando, olha, vocês vão ser bem cuidados. Eu dou a vida por amor a vocês. E Jesus deu a vida dele por amor a nós. Então esse ano vai ser um ano abençoado. Eu falo que esse ano vai ser o melhor ano para nós que moramos aqui. Esse ano vai ser o melhor ano aqui para a comunidade do Manaim. Por que vai ser o melhor ano para a comunidade do Manaim? Porque nós já começamos o ano, meu irmão, debaixo da bênção. Nós já começamos um ano abençoado. Nós já começamos um ano onde nós temos visto a mão de Deus, a mão do Senhor abençoando nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Israel se afastou de Deus. Fez tudo aquilo que não agradava a Deus. Sabe o que eles faziam? Eles, em vez de cultuar a Deus, cultuavam as imagens. Há um demônio que puseram o nome de Baal, chamando ele de Deus. Uma estátua bem grande. E sabe qual foi o pior? Eles ofereciam culto para essa estátua. Eles faziam, sabe o que, meus irmãos? Eles pegavam os filhos deles, olha, irmão, que tristeza. Sacrificavam os filhos dele vivos, matavam os pés desse Baal para serem abençoados. Isso entristeceu demais o coração de Deus, ao ponto de Deus falar assim, não pode acontecer, isso não pode continuar, isso não pode. Isso quem fazia eram as pessoas que não me conheciam e não meu povo. Então, para que o meu povo não sofra, Deus falou assim, olha, para que o meu povo não sofra, para que vocês não sofram, sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão ter essas práticas, vocês vão fazer o quê? Vocês vão cultuar a Deus. Você acredita que as pessoas foram para isso? Esses demônios, eles atuam até hoje. E as pessoas se afastaram de Deus, deixando de adorá-lo e de servir. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Deus está mandando juízo. Deus está mandando os anjos dele trazer juízo. Tempestade demais, pragas, guerras, morte por doenças, seca, morte por fome, porque a humanidade está longe de Deus. Mas eu comecei a perguntar para o Senhor, eu estava orando, falando assim, Senhor, mas nós estamos aqui no mundo, nós estamos também nesse mundo, se vir a crise, vai atingir todos nós. Quando começar a acontecer essas coisas nesse ano de 2025, nós também estamos aqui. Sabe o que o Senhor falou? Vamos lá para Ezequiel capítulo 20, ele vai responder na palavra dele. Ezequiel capítulo 20, irmãos, olha só. Capítulo 20 não, deixa eu ver aqui, não é capítulo... Ezequiel 10. Vamos lá, em Ezequiel. Ezequiel, meus irmãos, Deus é tremendo. Olha aqui que o Senhor fala.
Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ó. Aí Deus falou assim, em 2025, sabe o que Ele vai fazer conosco, comigo e com você? Capítulo 9, versículo 4. Eu vou ler, conforme está aqui na minha palavra, capítulo 9, versículo 4. Olha aqui que o Senhor fala para nós. Olha só aqui que o Senhor fala para nós. Ele disse, passa pelo meio da cidade. Eu vou ler aqui de novo, que eu acho que eu não li certo. Isso, Deus falando para o anjo. Ele disse, passa pelo meio do Manaim, daquela comunidade, ali em Marília, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros diz, ouvindo eu, passai pela cidade após ela e feri. Não poupe os vossos olhos, nem vos compadeceis. Matar velhos, jovens, filhos, meninos, mulheres e exterminai. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelo homem, os homens mais velhos, e que estavam diante da casa. Sabe o que Deus está falando aqui? Que quando acontecer essas coisas, nós vamos estar marcados. Porque nós estamos orando, gemendo, buscando o quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando viver na presença de Deus e orando por essas pessoas, para que eles se arrependam. Você não tem orado por seus parentes que não têm seguido a Jesus? Você não tem buscado? Você não tem pedido para Deus, salva aquelas pessoas que não conhecem a tua palavra? Você não tem buscado isso? Você não tem pedido para o Senhor, para Ele te dar a vitória sobre todas essas coisas que estão fazendo aí no mundo? E Jesus então está falando que vai marcar, vai passar, Ele vai marcar cada um de nós, e no tempo difícil, nos tempos de angústia, o anjo vai reconhecer, você eu não posso tocar. E assim, no tempo mais difícil que estão prevendo para esse ano, nós vamos ser abençoados. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos marcando, o Senhor está nos pondo a mão, o Senhor está nos abençoando, para a glória do Senhor. Meus irmãos, essa é a palavra desse nosso Deus. Nós vamos ser preservados. Esse ano de 2025 nós vamos ser guardados, nós vamos ser poupados. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama. Ele está falando, fiquem tranquilos, eu vim para vocês terem uma vida abençoada. Vai ser o ano mais abençoado da nossa vida. Eu creio, vai ser um ano vitorioso. Não é porque eu estou falando, não, é porque Jesus está falando. Olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha, meus irmãos, se eu entendo, quem ama os rebanhos que tem, ele cuida. E se Jesus, ele vai cuidar de nós não vamos passar por necessidade, porque quando tem seca, o bom pastor provê de necessidades das ovelhas, o bom pastor prevê e coloca ali então a comida, ele reserva, ele cuida, põe água fresca, e Jesus está fazendo isso. Olha, nesses tempos eu vou cuidar de vocês, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos ceiar o Senhor então. Quero convidar a irmã Marisa para me ajudar na ceia. Nós vamos agora participar da ceia. Você é o nosso convidado para ceiar junto com a gente, amém? Glória a Deus. Vamos estar ceando o Senhor. Você que veio hoje aqui, você veio porque Jesus te trouxe. Às vezes você fala assim, não foi Jesus, foi Jesus que te trouxe. Sabe por quê? Porque muitas vezes você já teve vontade de vir e não veio. Já percebeu? Você não já teve vontade de vir aqui participar do culto? Mas hoje você está participando, você vê que pensa? Por quê? Porque Deus, Ele está te chamando, Ele está te trazendo para ouvir essa mensagem. E como bom pastor, Ele deu a vida por nós. E nós vamos celebrar esse bom pastor, esse grande amor, nós vamos celebrar. Meus irmãos, a nossa ceia, ela é feita de forma que, quem que pode participar da nossa ceia? A palavra do Senhor diz assim, olha, você tem que se examinar.
Todo mundo que conhece a palavra do Senhor pode participar da ceia do Senhor, só que ele tem que examinar e ver como está a sua vida. E o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai falar, pode ceiar. Vai falar assim, não, você que sabe. Mas você tem que pedir, se examinar e falar, Senhor, se eu fiz algo que não te agrade, Senhor, me perdoa. E Jesus fala, peça perdão e não deixe de ceiar com o Senhor. Ah, mas eu não entendo da ceia. Então, se você não entende e não quer ceiar, fique à vontade. Por quê? Porque se você for ceiar sem entender, você pode fazer isso para a sua própria condenação. É a palavra que diz. Mas se você entende e quer ceiar, pode ceiar com a gente, tá bom? Então, vamos agora, eu quero chamar, Marisa vai distribuir o suco, que simboliza o sangue de Cristo, e eu vou distribuir, então, assim, o pão, que significa o corpo de Cristo, tá bom? E todos vocês são convidados. Meus irmãos, no dia que Jesus foi se sacrificar, no dia que ele ia entregar a sua vida por nós, ele fez a última ceia. E ele pega um pão e reparte aquele pão entre os discípulos. Fala, esse pão é o meu corpo que será partido por vós. O corpo de Jesus ia ser ali, meus irmãos, entregue, ia ser chicoteado, ia passar por humilhações, por nosso amor. Por amor de vós, eu falo. E ele então distribui o pão e fala para os seus discípulos, olha, toda vez que vocês fazerem isso, façam isso em memória de mim. Foi uma ordem que Jesus deu para a gente continuar fazendo. Por isso nós ceiamos. Então vamos orar pelo pão, pedindo para Deus abençoar. Glorioso e amado Pai, queremos em primeiro lugar te agradecer por esse tão grande amor, pelo Senhor ter entregue o seu corpo como um pão vivo, para que nós pudéssemos ter essa nossa vida abençoada. E através do seu corpo, Pai, o Senhor nos alimentou. E o seu corpo era o pão vivo que desceu do céu. E que nós possamos agora ter esse pão abençoado. E ao comermos, sabemos que estamos nos alimentando do Senhor. Por isso, abençoe em nome de Jesus. Amém. Comemos o pão. Depois que eles comeram o pão, o Senhor Jesus pega o cálice e fala, esse cálice é o fruto da vide, será o meu sangue que vai ser derramado por amor de vós. E é o sangue de Jesus que nos purifica. O pão nos alimenta e o sangue nos purifica do pecado. O corpo dele, a sua palavra é o alimento. O sangue que ele verteu naquela cruz é o que purifica e redime o nosso pecado. Senhor, abençoe, Pai querido, este vinho que significa o teu sangue, que simboliza o teu sangue, Pai. Abençoe em nome de Jesus o vinho simbolizando o sangue de Cristo. Tomamos o vinho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente terminar o nosso culto. Quero dizer aos irmãos, para continuar orando por essa viagem missionária. Vai ser uma viagem missionária que a igreja vai estar fazendo. E nós vamos estar apoiando, vamos ficar aqui orando. Você é o nosso convidado para orarem por essa viagem. Vai ser uma viagem para evangelizar e abençoar jovens. Isso é o que o Senhor falou. Vão, façam discípulos. E eu quero dizer a você que você é especial por estar aqui nessa manhã. Vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os irmãos, e a igreja diz: Amém. Saiu um amém, Paquinho.